Nosso tema é Jesus, nome maravilhoso. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Antes da gente começar a ler alguns versículos, eu primeiro questionei o tema, né? Eu olhei e falei, Jesus, nome maravilhoso, o que a gente vai tirar disso? Vamos lá. E eu separei duas questões, o ser de Jesus e as suas maravilhas. Primeiro, vamos destrinchar o tema, Jesus. No seu significado do nome, Javé é salvação, Jeová é salvação, aquele que veio para salvar. Maravilhoso, aquilo que é capaz de causar admiração, podendo ser fascinante, deslumbrante, extraordinário. E a gente pode pegar Jesus, nome admirável, nome extraordinário, ou Salvador extraordinário, Salvador maravilhoso. Eu vou pedir para todos que estão na minha esquerda, tanto na galeria quanto aqui, abram em Josué 6:12. Josué 6:12. Todos que estão na minha esquerda, Josué 6:12. Amém? Amém. Todos que estão na minha direita, Lucas 5:17. Lucas aqui? 5:17. Quem achou de amém? Amém. Na minha esquerda, quem achou de amém? Quem achou na direita de amém? Só? Jesus. Vamos lá. Josué 6:12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam tocando continuamente. Iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir a alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto respondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e a confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantando um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente. A fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Nessa primeira passagem, nós vamos tratar a segunda questão, que não é o ser de Jesus, e sim as suas maravilhas. Eu separei 2 textos, como eu falei, Josué e Lucas, e eu não quero retratar o contexto de Jericó em si, mas o poder de Deus agiu sobre as muralhas. Se a gente pegar todo mundo aqui da igreja e dar uma marreta para todo mundo, seria difícil a gente destruir uma muralha. Difícil. O pastor é forte aqui, o braço dele. O pastor é forte. Ele sozinho também não ia conseguir destruir uma muralha. Mas o mais impressionante disso é a maravilha de Deus agindo através de pessoas gritando, e uma muralha que é algo difícil do ser humano, ainda mais naquela época, destruir, ruir apenas com as vozes, apenas com a gente de Deus. E a mensagem que isso traz para nossas vidas é que o inimigo levantando muralhas contra a sua vida, se ele levantar, você não precisa se preocupar, pois o Senhor dos Exércitos está contigo. Não tem preocupação nisso, porque elas todas vão cair. Amém. Agora eu peço para os irmãos, também da escrita, abrirem Lucas 17, 5:17. Lucas 5:17. Lucas.
Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito, por entre os ladrinhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Quem arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Em algumas versões diz que hoje vi coisas maravilhosas, hoje vi coisas maravilhosas. Essa outra maravilha de Deus, nós retratamos pela cura, né? A gente vive num contexto na sociedade que as pessoas, para buscar alguma coisa, elas acabam passando de religião a religião. Por exemplo, eu quero uma oferta de emprego, eu quero uma cura de uma enfermidade. Eu vou buscar nesse lugar, nesse Deus, e aquele Deus não me dá isso. As pessoas vão andando, até que elas chegam à igreja. Aí elas querem aquilo imediatamente. Não, eu ouvi falar que Jesus cura, eu ouvi falar que Ele dá o dom da cura, eu ouvi falar que Ele é dono do ouro e da prata, e que Ele vai me dar isso. E ela acaba não recebendo e sai. Mas a questão é a permanência. As pessoas elas estão buscando a Deus por uma questão de interesse. Elas querem algo em troca, elas sempre querem uma cura, sempre querem uma oferta de emprego, sempre querem algo a mais. Mas, se você buscar da maneira certa, se você se firmar a Deus, você tem que ter certeza que Ele vai ter todo o controle da situação. Se você se firmar nele, se você não buscar Ele apenas por esse interesse, apenas por interesse, você acaba não se perdendo. Mas o contexto principal que eu trouxe desse texto, Lucas, né, é sobre as situações da vida, né? A cura do paralítico. Por mais que você venha passar por uma situação em que você perca o controle da sua vida e não saiba o que fazer, não saiba como se situar, se você tiver total controle, se você tiver total confiança em Deus, você com certeza vai dizer: hoje vi coisas extraordinárias, hoje vi coisas maravilhosas. Mas aqui eu encerro a segunda questão. Eu passei primeiro a segunda questão, em vez de passar a primeira. Mas a segunda questão, como eu disse, é as suas maravilhas, maravilhas de Jesus. Aqui eu citei duas, né? No caso, a destruição das muralhas, tratando o poder de Deus, e a cura do paralítico, tratando o poder de Deus agindo através da cura. Só que, se a gente for começar a dialogar aqui maravilhas que Deus fez, nós podemos citar muitas. Por exemplo, ele já andou sobre as águas, ele já curou muitos outros enfermos, e assim vai, de diversas maneiras e diversos tipos de milagres e maravilhas. Só que o principal que eu venho trazer, já caminhando para metade, indo para o fim, é o principal do porquê que Jesus é um nome maravilhoso. Por quê? Jesus não é maravilhoso só apenas pelo que Ele fez. Tem a questão do que Ele é. Por isso que eu peço para os irmãos abrirem 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14.
que ele fez. Todo mundo achou? Achou? Diga amém. 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 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o principal por Jesus ser declarado maravilhoso é a cruz. A cruz, ela é pesada, mas ao mesmo tempo ela é leve. Na Bíblia diz que o nosso fardo é leve, então toda vez que nós olhamos para a cruz, a gente entra num debate contra nós mesmos. A gente vê que é uma vida de renúncia. A nossa vida, a vida de um cristão protestante, é essa, uma vida de renúncia. E a cruz, ela remete muitos sentimentos. Remete ódio, remete constrangimento, mas o principal sentimento que a cruz traz é o amor. E é isso que define a maravilha principal de Jesus. Você não tem que buscar a Deus apenas pelo que Ele fez. Você está buscando da maneira errada. Você tem que buscar a Deus pelo que Ele é, por que Ele te amou e sempre vai te amar. Essa é a verdade. Se a gente se desprender disso, se a gente se desprender desse foco, a nossa jornada ela não continua. Ela só fica pela metade, ou talvez ela nem começa. Como você vê, pessoas que querem buscar a Deus apenas porque Ele é o dono do ouro e da prata, porque Ele faz tudo. Mas se a vontade dele não for a te dar aquilo naquele momento, você vai ficar por aí. E aí, o que tu vai fazer? Você vai buscar outro Deus ou você vai perseverar? Então, se prenda nisso. Nas duas questões, a segunda, que é 50%, ela é as maravilhas de Jesus. Se prenda nas maravilhas dele. Você não tem que viver para ver maravilhas. Você já vive maravilhas quando você está com ele. Glória a Deus. E a primeira é o seu amor. Se você não amar a Deus, ou não amar o seu próximo, que são já 2 mandamentos, você se perde. E já praticamente no fim, eu queria ter preparado muito mais coisa, né? Acontece. Mas, eu vou deixar um texto para os irmãos aqui. Com 20 minutos eu sou muito rápido, tá vendo? Eu sou muito rápido. Na minha cabeça não 20 minutos. Um texto para os irmãos, para justamente se prenderem na principal questão. Como eu falei, a primeira questão é o ser de Jesus, a segunda são as suas maravilhas. Mas, para você viver a segunda questão, você primeiro tem que se prender na primeira, que é o amor. E aqui em Provérbios, não precisa abrir, em Provérbios 8:17, diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Amém. Se prenda nessa palavra, eu peço que os irmãos meditem nessa palavra, porque com o passar dos séculos, com o passar do tempo, a gente vê que a nossa sociedade ela é fria. As pessoas, elas veem um desastre, elas querem gravar, elas veem uma situação ruim, elas não querem ajudar, e elas só querem viver maravilhas, elas só querem sentir aquilo que é melhor, sendo que elas não fazem o melhor. Então, se prenda no amor de Cristo e depois nas suas maravilhas, e assim você vai conhecer a verdadeira face do Jesus